Olá, essa é a primeira aula da disciplina Programação para a Web 1. A aula de hoje é sobre Introdução a HTML. Essa aula é baseada nos capítulos 1 a 7 da parte 1 do livro que está indicado aqui embaixo. Eu sou o professor Mano Ramalho Cavalcante. Uma informação inicial: todos os códigos que serão mostrados ao longo dessas aulas estarão disponíveis nesse link. Ou você também poderá obter os códigos no link do site do livro que está sendo adotado. Bem, essa aula sobre HTML está dividida em 5 partes. Este vídeo vai cobrir a parte 1, que é criando minha primeira página web. Bem, inicialmente, para você trabalhar com HTML, você não precisa de programas complicados ou complexos. Um simples editor de texto, como um bloco de notas, já é suficiente. Entretanto, para facilitar a codificação, eu sugiro que você trabalhe com um editor de texto um pouco mais sofisticado, como, por exemplo, o Notepad++, que possui esse símbolo aqui, ou o Visual Studio Code, esse aqui embaixo. Inicialmente, eu sugiro começar com o Notepad++. Em seguida, quando nós estivermos trabalhando com a estrutura de projetos, onde vamos trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, vai ser melhor trabalhar com o Visual Studio Code. Então, uma primeira tarefa seria você instalar esses dois programas no seu computador. Se você está estudando essa disciplina com o smartphone, você pode instalar alguns aplicativos para trabalhar e codificar código HTML diretamente no smartphone. Aqui são 2 exemplos de aplicativos. Bem, então, o seu primeiro HTML vai ser esse que está descrito na tela, tá certo? A gente vai entender o que é cada linha desse documento, tá ok? Então, a primeira tarefa que você vai ter, a segunda, né, após instalar o Notepad++ e o Visual Studio Code, vai ser copiar o conteúdo desse slide, certo? Você vai abrir o editor de texto, colar esse código e salvar em um arquivo, por exemplo, chamado olá.html. Em seguida, você vai dar um clique duplo, se for no Windows, no arquivo, e automaticamente o sistema operacional vai abrir o navegador padrão. E o que vai aparecer? No meu caso, eu abri no Google Chrome e apareceu exatamente essa informação aqui. Então, esse documento HTML foi interpretado, digamos assim, pelo navegador e ele gerou esse documento aqui. Tá ok? E aí uma primeira dica, quando a gente vai querer não apenas abrir o arquivo HTML, mas também vamos querer editar o arquivo. E se você clica 2 vezes no arquivo HTML, o seu sistema operacional, se for Windows, vai abrir automaticamente o navegador padrão, certo? Para você editar aquele arquivo, você dá um clique com o botão direito, como nesse exemplo aqui. Eu, em cima do arquivo olá.html, eu clico com o botão direito do mouse e vou na opção de, no caso aqui, editar com o Notepad++. Ou, no caso do Visual Studio Code, Open with Code, que é o Visual Studio Code. Então vamos às primeiras informações sobre o HTML. O que é o HTML? Né? Primeiramente vamos ver algumas informações iniciais, algumas características. Né? Primeira coisa que você tem que saber é que ele utiliza texto simples. Não existe formatação, né? Como quando você está fazendo um documento no Word, que você vê o texto em negrito, em itálico, sublinhado. Vai ser apenas um texto simples. É por isso que a gente usa um editor de texto simples, limpo. Tá certo? Qual é o significado de HTML? Né? Do texto aqui, Hypertext Markup Language, significa linguagem de marcação de hipertexto. No início você não vai entender exatamente a compreensão perfeita disso aqui. Tá? É importante você saber a ideia de hipertexto. Tá certo? O hipertexto, no contexto da web, é um texto que vai ter outras mídias. Né? Não vai ser só texto, vai ser texto com imagens, com áudio, com vídeo, tá? Então ele tem esse nome de hipertexto, é um texto, digamos assim, mais complexo, não apenas um texto básico, certo? E a ideia de marcação é que esse tipo de arquivo aqui,
vai permitir que você defina o conteúdo e a estrutura de um documento. Tá certo? Isso aqui vai ficar claro à medida que a gente for trabalhando com HTML. Tá certo? Mas o que você tem que focar no momento é isso. O HTML define o conteúdo. Como nesse exemplo aqui, o conteúdo dessa página são essas duas frases aqui. Tá? E não só o conteúdo, mas a estrutura. Se eu vou ter uma lista de tópicos, se eu vou ter uma tabela, por exemplo. Ok? É importante você entender, no princípio, que o HTML não define a aparência, ou seja, as cores, as fontes, os tipos de fonte, se é Arial ou qualquer outro tipo de fonte. Para esse tipo de coisa aqui, definir cores, tipos de fontes, a aparência como um todo, o layout da página, a gente trabalha com CSS, que é um assunto que nós vamos estudar posteriormente. Ok? Um outro ponto é que o HTML é realmente bem fácil de escrever. Você entendendo o significado dessas tags aqui, né, desses códigozinhos aqui que aparecem entre o sinal menor e maior, você compreendendo isso aqui, você vai conseguindo montar a sua página, seu documento HTML, ok? E aí você tem que entender inicialmente que o HTML são, né, entre aspas, executados pelos navegadores. Então o navegador vai ler aquele código e vai conseguir criar, né, montar a página para que o usuário visualize. Então, o primeiro ponto é HTML é um tipo de arquivo que o navegador reconhece, o navegador entende, ele sabe interpretar, né, executar, entre aspas, um documento HTML. Tá? E é uma linguagem que é gratuita, não está ligada a nenhum tipo de empresa ou entidade, como a maioria das coisas da internet. Então, o primeiro ponto para entender HTML é entender o conceito de tags. Ok? Então, a chave para escrever o código HTML é o texto especial que fica entre os sinais de menor e maior. A gente chama de tag. Então, o conteúdo dessas tags aqui, elas não aparecem no navegador. Tá? Elas servem para que você defina o que é que vai ser o que está entre essas tags. Né? Aqui nós temos a tag title, né, que significa título. E aqui, quando eu boto title, o que vem aqui dentro vai ser o título da página. E aqui eu finalizo com essa barra, para identificar que finalizou o title. Tá? Então essa palavra title não vai aparecer lá no navegador, vai aparecer apenas o que está, o conteúdo, que está entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Então foi justamente o que apareceu aqui, quando eu abri o documento olá.html. Esta é a minha primeira página web. Tá? Então, como que é a estrutura de uma tag HTML? Você tem uma tag, ou também conhecido como elemento. Tá? Nesse exemplo aqui a gente tem uma outra tag, uma tag muito conhecida, né? A tag A. A gente vai ver mais na frente que isso aqui é usado para você criar um link, certo? Mas vamos lá, nós temos a tag A, aqui é a abertura dela, e aqui é o fechamento, certo? E a tag tem, ela pode ter atributos, certo? No exemplo aqui de title, essa tag aqui não tem atributos, ela só tem um conteúdo. Nesse exemplo aqui dessa tag A, ela, além do conteúdo, no caso aqui é computer hope, certo? Que é o conteúdo aqui, ó, content, você tem um atributo. Um atributo tem um nome e um valor. No caso, o nome desse atributo é href e o valor é hope.html. Tá? Então, o que seria essa tag? A gente vai ver mais na frente, né? Mas o que seria? Esse computer hope aqui vai ser um link. Tá? Quando o navegador escrever esse código aqui, eu vou poder clicar em computer hope e ele vai abrir essa página hope.html. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender, né? A tag, ela pode ter atributos, não só um atributo, mas vários atributos, e cada atributo tem nome e valor. E além disso, a tag tem um conteúdo, tá? Que é o texto que vai estar visível lá para o usuário do navegador, ok? Então, o primeiro exercício aí que você pode fazer para ver se você está assimilando o assunto, tente agora dizer o que é que tinha nesses espaços aqui das interrogações, ok? Então vamos agora entender cada uma dessas tags desse nosso primeiro documento HTML, ok? Primeiramente, essa primeira linha aí, doctype HTML, é o que vai informar o navegador que
esse documento é um arquivo, né, um documento HTML na versão 5. Tá? O HTML surgiu com a versão 1 naturalmente e com o tempo foi evoluindo para a versão 2, 3, 4 e finalmente a versão 5, que é a versão atual. Ok? Então o que sinaliza que a versão 5 é justamente ter essa estrutura inicial aqui, essa sequência de caracteres. Ok? Essa segunda linha aqui é o que vai realmente dar início ao documento HTML. Tá? A informação da tag HTML. No caso aqui, essa tag aqui ela tem um atributo, não é isso? Um atributo language, que é de idioma, language. E aqui estou definindo qual é o idioma desse documento, PTBR. Tá? Então, português do Brasil. Tá? Aqui do idioma é aqui do país. Tá certo? Então, essa tag aqui é a base de toda a página HTML. Tá bom? Inicia com HTML, aqui é o início dela. E onde é que ela finaliza? Lá no final, na última linha. Então ela inicia aqui e finaliza aqui. E dentro dessa tag HTML tem várias outras tags, vários outros elementos. Ok? Então vamos ter aqui, dentro da HTML, vamos ter aqui o head, cabeçalho, certo? De cabeça, tá? Então essa tag aqui ela é obrigatória, tá? E ela vai identificar o cabeçalho, né? O header em inglês, o cabeçalho da página. Então ela vai conter outras tags, tá certo? Por exemplo, o título da página é uma tag que faz parte do cabeçalho, tá bom? Outra tag que faz parte do cabeçalho é a tag meta, que identifica metadados. Metadados são dados que explicam o documento em si, tá? Por exemplo aqui, o autor, nós poderíamos ter dentro dessa tag meta aqui, poderíamos ter as informações sobre o autor da página, do documento, ou a descrição do que seria esse documento aqui. Tá? Esses são exemplos de metadados. E esse atributo aqui, char7, é a codificação utilizada. Tá? No caso aqui, o TF8. Tá? Você pode depois pesquisar sobre tipos de codificação. Tá? Existe o TF8, o ISO 8859, o TF16, o Unicode. Tá? E aí você pode dar uma pesquisada para entender as diferenças que existem. Tá? Esse aqui talvez o mais comum tipo de codificação. Esse tipo aqui de informação aqui é um comentário. Tá? Geralmente toda linguagem, né, seja aqui o HTML, que é uma linguagem de marcação, ou uma linguagem de programação, sempre vai ter alguma forma de você criar um comentário. Tá? Algo que é ignorado pelo navegador, mas que serve para aquela pessoa que está olhando o documento possa entender alguma informação, alguma explicação relacionada ao código. Então, nesse exemplo aqui, como é que eu faço comentário em HTML? A exclamação, traço, traço, menos, menos, certo? E eu fecho com menos, menos. Então, sempre que tiver o que tiver entre essas duas tags aqui vai ser comentário, vai ser ignorado pelo navegador. Aqui nós temos a tag title, que determina o título da página. Finalizamos o head, tá? O cabeçalho. E agora vamos para a tag realmente a principal, né, do HTML, do body, né? Que é o corpo. Tá? Então imagine o seguinte, o HTML tem a cabeça, né, e o corpo. Tá? Então o que a gente realmente vê quando a gente entra em um site, o que realmente está visível para a gente lá é o que está dentro dessa tag aqui, body. Tá certo? Contém um corpo, ou seja, o conteúdo principal da página. É onde fica praticamente tudo que a gente vê numa página. Tá? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, o que é que tem dentro do body? Tem uma tag aqui, um elemento H1, certo? Que inicia aqui e finaliza aqui, não tem atributos, tá? E o conteúdo, essa frase aqui. E o que é essa tag H1? O H aqui vem de Hidden Level 1, tá? Ou seja, o cabeçalho de nível 1. Ou seja, pense lá você deve conhecer o Word. O Word você pode criar, por exemplo, criando lá uma seção 1.0, aí geralmente é uma fonte maior, fonte 14, a seção 1.1 já é uma fonte 12, negrita e tal, seção 1.1.1 já é um terceiro nível. Então isso aqui é para isso, tá? H1 é o primeiro nível, seria 1.0, H2 1.1, 1.2, H3 1.1.1, 1.1.2, tá certo? E naturalmente, quanto o H1 vai ter uma fonte maior, o H2 vai ser uma fonte menor. Relembre que essa página, veja como está grande aqui essa fonte, porque isso aqui é um cabeçalho nível 1, o H1, certo?
Então esse cabeçalho aqui, o texto contido nessa tag será tratado como título principal. Tá? Então existem outros, né? H2, H3, H4, que aí você pode colocar para ver a diferença que acontece, tá bom? E uma segunda tag aqui, que a gente já vai estar estudando agora, é a tag P, que significa parágrafo. Tá certo? E o que tiver aqui entre uma tag P é um parágrafo. Consequentemente, vai ter um espaçamento entre essa frase aqui e essa aqui, vai ter um espaçamento, por isso aqui é um parágrafo, ok? Então, voltando aqui, ó, veja que tem esse espaçamentozinho aqui, que é justamente porque isso aqui é um parágrafo. Se não tivesse aquela tag P, essa frase estou estaria exatamente embaixo aqui, certo? Ok, então esse aqui foi um exemplo inicial de um documento HTML. Veja que o body que eu iniciei aqui, eu vou fechar agora aqui embaixo. E após fechar o body, eu tenho que fechar o HTML. Certo? Então lembre-se de sempre que abrir uma tag, você vai ter que fechar. Tá certo? No caso do meta aqui, veja que não teve porque é uma tag conteúdo único. Certo? Então, informações agora sobre a sintaxe HTML, tá? Escreva as tags em letra minúscula. Veja que as tags aqui estão todas em letras minúsculas, tá? Então, tudo que você for escrever no HTML vai ser minúsculo, tá? Com exceção dessa primeira aqui, que é comum o pessoal colocar em maiúsculo, certo? Mas poderia estar minúsculo também. Mas todas as tags, tudo que você for escrever aqui no HTML, que seja minúsculo, ok? Então, como é que você pode visualizar uma tag? Pode pensar nela como um container, algo que vai conter outras tags, ok? Algumas tags são únicas, só aparecem uma vez. Por exemplo, HTML. Você não vai poder ter duas tags HTML no documento, você só vai ter uma. Assim como um só title, um só body. Mas a maioria das tags você pode repetir quantas vezes quiser. Naturalmente aqui você pode ter vários H1, vários P e várias outras tags que a gente vai ver. Esse carry return aqui são ignorados. O que é isso aqui? Isso aqui é quando você está escrevendo um texto, que você dá um enter, cria-se um caractere especial que vai identificar que é para pular linha, certo? Só que o HTML não considera isso, certo? Se você quiser pular uma linha, por exemplo, você vai usar essa tag BR para identificar que é para pular uma linha, tá? Então, por exemplo, aqui, se não tiver, você pode fazer o teste, né? Faça esse código aqui sem ter esse P, e depois coloque um BR aqui para ver a diferença. E uma sugestão que a gente dá é para você indentar o código, tá? Lembre-se que HTML é uma linguagem, tá? Então é um código também, e aí é sempre importante indentar o código para que você facilite a interpretação, a leitura daquele código. Uma forma de você indentar é usar 2 espaços, certo? Ou 3 espaços, ou 4, ou tab, mas é comum se utilizar 2 espaços, ok? Como aqui está, veja aqui, ó, body, o H1 está dentro do body, então tem 2 espaços, certo? Mas claro que poderia, por exemplo, o header aqui está dentro do HTML, então teria 2 espaços aqui, tá? Aqui não ficou tudo indentado para que o texto não ficasse muito à direita. E aqui vem uma parte importante, que é você validar um documento HTML, certo? O que é isso? Quando se criou a web, início dos anos 1990, com um certo tempo foi criado o consórcio da WWW, né, W3, que é o World Wide Web, e uma das atribuições desse consórcio é garantir que houvesse uma padronização, né, porque vários navegadores foram surgindo, e aí de repente poderia acontecer de um navegador interpretar de uma forma e outro de outro. E até hoje existe um certo problema, às vezes, nesse sentido. Tá? Então, para você verificar que o código HTML está de acordo com a especificação, né, do HTML, você pode, por exemplo, usar esse site aqui. Tá? Aqui tem um link que você vai... Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Você pode entrar aqui, ó, serviço de validação do markup, né, de marcação. Você vai jogar, por exemplo, fazer um upload aqui de um arquivo HTML, ou colocar um endereço aqui, URL, e vai fazer o check, e ele vai verificar se aquele HTML está seguindo a padronização que se espera. Ok? Esse site aqui é do W3, ok.org aqui.
tá? E é uma tarefa que vocês vão fazer é submeter esse arquivo que foi criado anteriormente e verificar se há erros ou alertas, né, warnings nele, tá? E aí depois você vai analisar o código desse arquivo aqui, clica e analisa e verifica se ele contém erros, tá? Então sempre que a gente vai trabalhando com o arquivo HTML que a gente for fazendo, você pode criar esse padrão de testar lá para verificar se tem erros ou alertas, tá? E isso você pode fazer com qualquer página web de qualquer site, tá? Até para ver se existe erro ou não, tá? Então nesse exemplo aí desse olá.html, ele vai dizer aqui algumas informações aqui, né? Alguns erros, né? O elemento header aqui está faltando. Tarará. E aqui ele vai estar explicando, né? Então vai pedir para você corrigir esses erros, ok? Então tente entender essas mensagens aqui e corrigir esses erros aqui, tá? Corrigir os erros desse arquivo aqui, página com erros. E, ok, outra questão importante é um recurso que os navegadores possuem, que é acionado quando você tecla a tecla F12, certo? Você pressiona a tecla F12 e, no caso aqui do Chrome, vai aparecer esse íconezinho aqui, você pode clicar e você pode inspecionar qualquer elemento da página HTML. Então isso é muito interessante, não só o Chrome tem isso, mas o Firefox, o Opera e outros navegadores. Eu vou aqui mostrar. Por exemplo, vamos entrar aqui no site do IFPE e eu vou apertar F12 e veja que aqui em cima aparece, ele abriu essa janelinha aqui, tá? Aperta no F12 e aqui está aqui, ó, seleciona um elemento na página para inspecioná-lo. Eu vou clicar e agora qualquer lugar que eu apontar, ele vai mostrar o código HTML. Por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo o H1 que a gente viu, ó? Tá aqui, ó, isso aqui é uma tag HTML. Tá aqui H1, tá vendo? Então, esse texto aqui, isso aqui foi construído por meio desse código aqui HTML, H1, aí tem aqui atributo valor, atributo ID igual a portal title, atributo class igual a isso aqui. O conteúdo é o Instituto Federal de Pernambuco. Então veja aqui H1. Então é o título principal, certo? Aqui são outras tags, ó, span, div, tag A. Então, aprender HTML é aprender os tipos de tags que existem. Um formulário aqui, certo? A gente vai aprender isso aqui na próxima aula. Uma lista não ordenada, um item de uma lista, tá certo? Então, você aprende muito se você ficar fazendo esse tipo de tarefa aqui, de prática, de apertar F12 e sair inspecionando os sites que você costuma acessar, tá ok? Por exemplo, isso aqui é um campo de entrada, ó, input, certo? A gente vai aprender lá na frente a fazer formulários, ok? Então, isso aqui é muito importante, tá? Para você ir se acostumando a analisar o código HTML de qualquer site que você esteja navegando. E por aqui a gente finaliza essa primeira parte, tá ok? Ao final de cada parte eu vou colocar algumas questões, ou questões que eu elaborei, ou questões de concurso, na maioria dos casos. E aqui vocês vão tentar responder essas duas questões. E na próxima reunião que teremos, vamos discutir o conteúdo e as respostas que vocês encontraram para essas duas questões. Ok? Então aqui finalizo a parte 1. Próxima parte será sobre listas e tabelas no HTML. Como criar listas e tabelas. Então, bons estudos.